Olá, tudo bem? Eu sou a Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E essas são as Páginas de Luz, a Bíblia. E eu tenho um propósito aqui, que é de fazer a leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse. Eu já li a Bíblia uma vez, mas eu decidi ler novamente e fazer isso de forma, como que eu posso dizer? Compartilhada. Compartilhar isso aqui com vocês. Então, se você é uma pessoa que tem vontade de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, página por página, venha comigo, pega na minha mão, vamos juntos. E eu quero dizer para vocês que nós estamos em Gênesis. Já tem vídeos parte 1, parte 2, parte 3. Conforme eu for fazendo a leitura, eu vou colocando as partes, porque eu faço vídeos de no máximo 20 minutinhos para não ser tão cansativo para você e para a gente conseguir dar uma sequência agradável nas leituras, tá bom? Então, nós já passamos pela criação, Adão e Eva, o dilúvio, e nós estávamos já no fim do dilúvio, acompanhando Noé quando ele desce da barca junto com a sua família, e Deus diz para que ele cuide ali, né, da terra e se alastre pela terra, né, que ele faça ali a sua descendência na terra. Então, nós paramos ali no finalzinho do capítulo 9. Então, se você quiser acompanhar exatamente de onde eu parei, nós estamos em Gênesis, capítulo 9, versículo 18. Vamos lá? Então, vamos dar continuidade. Noé e os seus filhos. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. E os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Então, depois que eles desceram da barca, a continuidade dessa família aumentou muito em número, porque eles se espalharam pelo mundo inteiro. E aqui continuando. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uva. Legal, né? Um dia, Noé ficou bêbado, pois ele bebeu muito vinho e se deitou nu dentro da barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos outros dois irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus ombros, foram andando de costas e cobriram o seu pai que estava nu, a fim de não verem o pai nu, fizeram isso olhando para o lado. Então, com todo respeito, eles foram lá cobrir o pai deles. Aí, quando Noé acordou da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito e ficou bravo, né? E aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Ele proferiu essas palavras porque ele ficou realmente bravo, né? Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Então, apesar de Deus já ter proferido que os seres humanos não viveriam mais do que 120 anos, a família de Noé, ali a primeira descendência dele ali, ainda continuou tendo vida longa. Então, o próprio Noé viveu até 950 anos de idade. Capítulo 10. Estamos no capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé. Quando for assim passagem de descendência, de árvore genealógica, eu vou falar um pouquinho mais rápido para não se tornar tão cansativo, mas é importante que a gente leia palavra por palavra e vírgula por vírgula. Então, bora lá. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Então, ele teve netos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Estes foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cush, Egito, Líbia e Canaã.
Os filhos de Cuxi foram Sebá, Vilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso e é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades da Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Assíria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Vamos continuando, aqui está explicando a descendência de cada um deles e o nome das cidades em que eles começaram a morar. Os descendentes de Egito foram os povos Dali, Anã, Leabe, Nafitu, Patros, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Emareus e os Emateus. Aqui está falando os povos, né, que surgiram da descendência de Noé. O território dos cananeus se estendeu para o sul, desde Sidom até Gerar, perto de Gaza. E para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, perto de Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Continua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elã, Assur, Arpaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Geter e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá e Selá foi o pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Selef, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Então vamos fazer uma pausa. Eu sei que parece que é muita coisa, mas aqui ele explica que todo mundo descendeu de Noé depois do dilúvio, cada um com a sua própria terra, mas ele frisa que as pessoas falavam a mesma língua até esse momento aqui. Então, se você tem dúvida, a gente descende de Adão e Eva e tudo mais, bom, tinha os descendentes de Adão e Eva, mas aí o dilúvio destruiu tudo o que tinha. E aqui ele deixa bem claro, depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. E aí agora nós estamos no capítulo 11, a Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, então todo mundo se entendia. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Então, aqui está deixando claro, todo mundo se entendia, todo mundo falava uma só língua. E alguns deles foram morar nessa terra que chamava Sinar e tiveram uma ideia muito audaciosa ali. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras. Tinham tijolos em vez de pedras. E usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então, olha só, eles estavam sendo extremamente arrogantes, porque eles queriam fama e eles queriam subir até o céu e desafiar o próprio Deus, porque eles não queriam ser espalhados pelo mundo, eles queriam ficar só ali. E sendo que a ordem de Deus sempre foi a de que as pessoas se espalhassem pelo mundo. Então, praticamente, eles estavam desafiando o próprio Deus aqui.
Então o Senhor desceu, o Senhor Deus desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo, e o Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e espalhar e atrapalhar, na verdade. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Então, se você tem dúvida por que existem tantas diversidades de língua, Deus fez isso porque lá no passado alguns foram muito arrogantes e desafiaram a Deus, querendo construir uma torre até o céu e não querendo se espalhar, e Deus foi lá e para que eles não pudessem mais se entender e continuar com aquele plano, então as línguas foram confundidas e é por isso que existem tantas línguas diferentes no mundo. Agora a gente vai para uma parte de descendência novamente. Aqui, os descendentes de Sem. Vem comigo, não para não, ó. Vamos junto. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, então a família aqui de Noé, lembrando que eles ainda tinham vida longa, né? Diferente da nossa. Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Não para, continua, vem. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Tá acabando, segura! Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Aí, presta atenção aqui. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos. Abrão, Naor e Arã. Sabe quem acabou de chegar? Por isso que eles fazem a descendência, para a gente entender quem veio de quem. Acabou de chegar na história Abrão, o famoso e conhecido pai da fé. Abrão é um dos homens mais famosos da Bíblia, do Antigo Testamento. Um dos homens mais famosos, e ele acabou de chegar na história. Os descendentes de Tera. São estes os descendentes de Tera, que foi pai de Abrão. Tera foi pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Esse nome, Ló, você também vai lembrar, porque tem história com ele também daqui a pouco. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, um dos casais mais famosos, Abrão e Sarai. Abrão e Sarai. E Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril, olha só. Aqui diz que Sarai não tinha filhos porque era estéril. Mas Deus depois faz um milagre e faz com que ela se torne mãe. Mas isso é depois. Tera saiu da cidade de Ur na Babilônia para ir até a terra de Canaã e levou junto seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali, e Tera morreu em Arã com a idade de 205 anos. Ai, 16 minutos. Eu vou parar por aqui. Nos 16 minutos, vou parar um pouquinho antes
porque daqui por diante já começa a contar a história de Abrão. E é uma história muito bonita, é uma história muito especial, e eu quero que a gente dê um carinho e uma atenção especial para a história de Abrão e de Sarai também, né? Esse casal famoso, esse casal bíblico famoso. Depois, se você quiser pesquisar um pouquinho à parte, fica à vontade, vai lá e pesquisa sobre Abrão e sobre Sarai. Então eu quero agradecer a você por ter me acompanhado até aqui. E eu tô muito contente, eu quero dizer que eu tô muito feliz por você estar me acompanhando. Vamos junto, vamos segurar na mão do outro e vamos junto. Aconteceu muita coisa nesse vídeo, apesar de curtinho. Então a gente conheceu a história que veio depois que Noé desceu da barca. Então o que ele fez? Ele desceu, ele agradeceu a Deus por ter descido. Ele começou ali a sua descendência, os povos se espalhando, as cidades sendo construídas. Aí foram construir a cidade de Babel. Não construíram a cidade de Babel. Na verdade, ficou conhecido como Babel depois, mas construíram a Torre de Babel, né? Que depois ganhou esse nome de Babel, onde Deus confundiu a língua dos seres humanos para que eles não se entendessem mais. E a linhagem continuou até chegar nesse ponto em que Abraão chega na história. Abraão é um nome de Abrão, é que ele vai ser chamado de Abraão depois. Então, vamos continuar, fica comigo, pega essas informações que você recebeu hoje, reflita, né? É uma história muito interessante a gente saber como que os povos foram crescendo pelo mundo, o porquê que as línguas são diferentes. Então reflita sobre isso, reflita sobre as vezes em que nós queremos nos engrandecer perante Deus, porque Deus é soberano, Deus é único, onipotente, e às vezes a gente quer se achar maior do que Deus. Então nós temos que ter respeito máximo ao nosso Pai, não é mesmo? Então reflita sobre isso, reflita sobre essas histórias, reflita sobre essas descobertas, e eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe e até mais.